Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem nesse momento difícil que nós estamos passando. Eu estou muito feliz de estar participando da EBD hoje. Eu espero que logo mais todos nós possamos estar na casa do Senhor, nos abraçando. Mas enquanto não podemos fazer isso, que nós estejamos em oração pelos outros e pedindo que o Senhor possa derramar a sua misericórdia e a sua proteção sobre nós. E agora eu convido todos os irmãos a louvar com o cântico Seja Engrandecido. A palavra de Deus diz: ó vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Salmos 95, versículo 6. Que possamos juntos louvar e engrandecer ao Senhor da nossa salvação. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, pois lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia.
irmãos, nós sabemos que hoje é comemorado o Dia das Mães e com certeza nós estaríamos lá na nossa igreja tomando o nosso café da manhã, podendo abraçar e parabenizar todas as mães da nossa igreja, mas como não podemos fazer isso hoje, que vocês se sintam abraçadas, saibam que nós amamos muito vocês e que vocês são muito especiais. E por isso nós vamos orar agora por todas as mães da nossa igreja. Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Deus, por esse dia. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, de estarmos fazendo a EBD, Pai, mesmo que seja pelo celular, Senhor. E hoje queremos te agradecer, Pai, principalmente pela vida das mães da nossa igreja, Senhor. As mães que fazem tudo por nós, Pai. As mães que são tão especiais e nós te agradecemos porque o Senhor nos deu elas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que elas fazem pela gente, porque elas se esforçam, Senhor, para sempre dar o melhor para os seus filhos. E muito obrigado pelo exemplo que elas são também, Pai. Deus, que essa fase possa passar logo, Pai, e que logo mais todos nós possamos estar juntos na Tua casa, Senhor, para Te louvar e para Te agradecer e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E agora nós vamos ficar com o nosso estudo da EBD. Meus irmãos, bom dia. Mais um domingo, juntas, né, como igreja e estudando as nossas lições de EBD. Nós estamos terminando a carta aos Gálatas. Paulo, o nosso amado apóstolo, ele escreveu essa carta e são 6 capítulos e nós estamos terminando. E hoje nós estamos estudando o capítulo 5 e o capítulo 6. E o nosso texto bíblico é Gálatas 5 e 6. O nosso texto áureo da lição de hoje se encontra em Gálatas 5, 1, que diz assim, reparem bem, meus irmãos, prestem bem atenção para o nosso texto áureo, que é onde está baseado toda a nossa lição. Diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O tema da nossa lição é liberdade cristã. Está bem centralizada dentro do nosso texto áureo. E na linguagem de hoje, ela diz assim, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. E, irmãos, Paulo mostra nessa lição como é preciosa a nossa liberdade que Cristo nos dá. E diz que devemos fazer tudo para conservá-la. A liberdade cristã teve um preço e devemos honrar esta liberdade. Liberdade em Cristo é um alto privilégio e uma grande responsabilidade. Ser livre faz crescer mais a responsabilidade diante de nós mesmos, diante dos homens e diante de Deus. Amém, irmão? Eu vou fazer uma pergunta aqui para começar a nossa lição. Como tem sido a sua vida cristã? Eu não posso ouvir a resposta do irmão, né? Mas eu também não estou muito esperando essa resposta. É só uma pergunta para que o irmão possa refletir. A outra pergunta. Como o irmão tem vivido a sua vida cristã? Irmãos, essa lição ela está dividida em 5 tópicos. O primeiro tópico, irmão, diz assim, liberdade cristã exige vida de obediência à verdade. Obediência à verdade. O nosso primeiro tópico está baseado em Gálatas 5, 7. Que diz assim, corries bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? É um versículo, irmãos, que nos retorna lá para o início da carta aos Gálatas, né? Gálatas 1, 6, que eu posso até ler para os irmãos, que diz assim, admira-me
que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, né? Que nós sabemos que não existe outro evangelho, existe só o evangelho de Cristo, né? É só esse que existe. E Cristo, qual é a verdade? Cristo é a nossa verdade. Ele mesmo se expressou e disse isso para nós, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o nosso tópico aqui, ele tá falando, querendo isso da nossa vida. Ele está querendo obediência. É isso que Deus quer de nós, irmãos. É obediência, né? Os Gálatas, eles rapidinho aceitaram o Evangelho. Paulo falou, eles aceitaram. Mas quando chegou, como nós já vimos nas lições passadas, quando chegou alguns, né, lá na igreja deles falando sobre certas tradições, né, certas regras que eles tinham que fazer para poder alcançar a salvação, eles rapidinho se passaram para o que o outro falava, né? Enquanto Paulo diz que se admirava muito disso. Corris também. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Né? Ninguém pode nos impedir. Aqui a nossa lição, ela fala muito isso, que eles tinham começado muito bem a corrida na fé em Jesus Cristo. Mas agora estavam sendo impedidos por esses ensinos errados. Isso, meu irmão, essas cartas que nós temos tido que nós vamos estudar, estamos estudando, é ensinamento para nós. Nós temos que prestar atenção, temos que ler a Bíblia e se firmar naquilo que a Bíblia diz, não no que os outros dizem, né? É o que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E é ela que nós temos que obedecer, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E, irmão, aqui eu vou ler só mais uma parte aqui. Nada deve nos impedir de obedecer à verdade do Evangelho. Obediência é expressão de fé, convicção, aquilo que você crê, aquilo que você vive. E o crente vive aquilo que Jesus ensina, né? Compromisso, a minha vida tem que ser compromissada com o Evangelho de Cristo. Eu não tenho que ser relaxada, vamos dizer assim, relaxado nos ensinos de Jesus. Não, eu tenho que ser uma pessoa compromissada. É assim que nós devemos ser, irmãos. E agora eu vou ler, já passar para o segundo tópico, porque nós temos pouco tempo, meus irmãos. Vamos passar para o segundo tópico, que diz assim: liberdade cristã implica produzir vida frutífera com a vida de Jesus. O segundo tópico está baseado em Gálatas 5:22. Dificilmente um irmão não conhece esse versículo, então talvez nem se lembre, mas eu vou ler e os irmãos com certeza vão se lembrar. É um versículo que fala muito ao nosso coração. Diz assim, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De acordo com o nosso tópico, que diz assim, que vida cristã implica produzir vida frutífera, como a vida de Jesus. Meus irmãos, nós só podemos nos parecer com Jesus se nós tivermos esses frutos na nossa vida. Se nós vivermos dessa forma. Aqui tem um apanhado que eu fiz, que eu queria que os irmãos prestassem atenção, que diz assim: a liberdade ensinada por Paulo era para sermos iguais a Jesus. Paulo fala do fruto do Espírito, que se expressa de várias maneiras, como produzido em nós pelo Espírito. O Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações, como diz lá em Romanos 1:5,
Ele é que produz isso em nós. O fruto do Espírito, quem produz é o Espírito Santo. É por isso que Paulo, ele recomenda, né, que nós devemos viver no Espírito, meus irmãos, não na carne. Porque a carne, os irmãos sabem, de acordo com Gálatas 5, começando do versículo 16, ele fala, é uma lista enorme do que a carne produz: prostituição, adultério, aí vem as outras coisas, irmãos. Mas o Espírito não. Se nós vivemos cheio do Espírito, nós vamos produzir essas coisas que Jesus é. Jesus é amor, Jesus é alegria, Jesus é paz. Então nós devemos procurar, meus irmãos, aprender e viver os frutos do Espírito em nós. Vamos fazer o que Paulo diz para nós, através da palavra de Deus, né? Que devemos viver no Espírito, deixar as coisas carnais de lado, porque não trazem nenhum bem para nós, irmãos. Eu quero só terminar aqui. Esse fruto está relacionado com o nosso caráter, o nosso modo de ser. E aqui tem mais uma que eu quero ler, mais uma. Fazer-nos semelhante a Jesus é obra do Espírito Santo, como já falei. O fruto é que nos faz semelhante a Jesus. Você quer ser semelhante a Jesus? Você quer falar como Paulo falou? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, lá em Gálatas 2:20, né? Então é isso. O fruto é que nos faz semelhante a Jesus. Irmãos, é assim que tem que ser a nossa vida, né? Devemos produzir os frutos do Espírito. Vamos passar para o terceiro tópico? O nosso terceiro tópico é liberdade cristã, andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz, pelas quais Jesus morreu na cruz. O versículo que está baseado nesse tópico é Gálatas 6:1. Nós já passamos para o versículo 6, viu, irmão? Nós estávamos no versículo 5, do capítulo 5. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, ajudai-o com o espírito de humildade e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado. O objetivo de evidenciar que fomos libertos pelo Senhor do pecado e da culpa é exercer com sentimento e na prática a obra da restauração daqueles que tinham caído. Às vezes, irmãos, nós olhamos para aquele irmão que, vamos dizer, que tropeçou, que caiu, que está vivendo uma vida errada, né? Nós olhamos para ele com um olhar de julgamento. E Paulo recomenda na palavra que não é para ser assim. Não é julgando o irmão, mas é para que nós tenhamos bons sentimentos, principalmente a humildade, para que nós... ele pede que a gente ajude-o com humildade, não com arrogância, não com implicância, não com rudeza, não. Ele pede que a gente vá e ajude esse irmão com humildade. E ainda fala mais, né? E ele diz assim: e cuida de ti mesmo para que não sejas tentado. Nós devemos ter muito cuidado com isso, irmão, porque a gente está de pé, a gente está forte, se achando forte, né? Mas a Bíblia diz que o inimigo anda rondando ao nosso redor, né? Ele anda rugindo ao nosso redor para ver uma brecha em nós, né? Então, às vezes nós damos essa brecha, e é lá que nós somos tentados. O inimigo conhece essas coisas, ele é astuto. Então nós devemos, irmão, ter muito cuidado também, olhar para o irmão que está fraco na fé, que não está andando de acordo com os ensinamentos de Jesus, e irmos buscar esse irmão, principalmente em orando, conversando, visitando, ajudando naquilo que ele precisa e alertando aquele irmão
exortando. Exortando não é brigar, irmãos. Te tenho aprendido isso, que exortar não é você chegar lá com arrogância, não. É você cuidar daquele irmão, com firmeza, sim. Que ele sinta que você está com firmeza. A sua firmeza não está em você mesmo, a sua firmeza está porque você está falando através do Espírito Santo que está em você, né? Então, é assim que Paulo fala, esse andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Porque nós sabemos que Jesus morreu por todos, né? Mas a gente sabe que tem muitos que não o aceitam. Mas aqueles que o aceitaram, que um dia o aceitaram e que estão... nós devemos olhar com cuidado para isso. Esses irmãos que estão se desviando do caminho. Vamos ajudá-lo, vamos buscá-lo. Não vamos criticá-lo, porque ele está fraco na fé. Hoje ele está assim, amanhã pode ser eu, né? Esse quarto tópico que nós vamos agora refletir, diz assim: liberdade cristã exige vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. E está baseado no livro de Gálatas 6, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu vou começar aqui lendo uma frase que eu gostei da nossa lição. A semeadura precisa de um bom solo preparado, precisa de boas sementes. A semeadura precisa de cuidados. Na semeadura do reino de Deus, semear na carne significa plantar coisas que irão produzir carnalidade. São as obras da carne, né? O resultado é corrupção, decadência e outras coisas. Os irmãos que puderam ler o livro de Gálatas, Gálatas 5, eu queria até ler para os irmãos, tá, irmãos? Porque assim, eu lendo, os irmãos vão se lembrar daquilo que nós já estudamos em outras vezes, que diz assim, reparem bem: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, meus irmãos, aonde é que está todo o nosso ensinamento? Na palavra de Deus, bem clara para nós, né? Nós devemos procurar fazer as coisas do Espírito, como nós já vimos no outro tópico, né? Do Espírito, como nós já vimos, é amor, alegria, é as outras coisas. Isso demonstra que nós temos Jesus. Quando nós agimos, assim como eu acabei de ler aqui, com bebedices, invejas, iras e essas coisas, tudo isso é da carne. Então, o nosso tópico, ele enfatiza muito isso. Quem semeia na sua carne, da carne colherá ruína. E aqui diz assim, eu vou ler para os irmãos. O resultado a semeadura do crente é diferente. Nós não temos que agir dessa forma como eu acabei de ler, né? A semeadura do crente é diferente. É assim como eu já li lá adiante, é amor, né? E do amor vem todas as outras coisas. Por quê? Porque Jesus é amor, Deus é amor. A Bíblia está cheia disso, né? Dizendo que Deus é amor. E assim tem que ser o nosso viver. Aqui diz assim: é o Espírito Santo que aponta para coisas mais sublimes e duradouras, que é a vida eterna.
A gente viver de acordo com o Espírito, nós vivermos, nós que somos crentes em Cristo Jesus, vivermos com o Espírito Santo em nós, com certeza nós vamos ter a nossa vida eterna. Agora, se nós formos agir na carne, ele diz lá que nós não vamos herdar o reino dos céus. Nós sabemos muito bem qual é o outro caminho. A colheita é o resultado daquilo que foi semeado. Então, meus irmãos, vamos ler mais a palavra de Deus e vamos procurar viver uma vida dinâmica e ativa. O nosso quinto e último tópico diz assim: liberdade cristã implica em entender que a nossa glória é a cruz de Cristo. Entender que a nossa glória é a cruz de Cristo. Eu vou ler aqui para os irmãos, vou ler para que os irmãos possam, vou ler devagar para que os irmãos possam entender, tá, irmãos? Cruz é símbolo de humilhação, vergonha e dor. Mas Deus transformou em expressão de seu amor. Devemos nos gloriar no que aconteceu na cruz. A morte de Jesus na cruz e todo o seu significado e importância devem ser motivo de gloriarmos. O que implica e significa que a glória não é nossa, nem mesmo em nós, mas em Jesus e sua obra salvadora. Aqui, irmão, nós podemos ter assim eu quero só falar para os irmãos que esse tópico se encontra em Gálatas 6,14, que diz assim, que Paulo diz assim para os Gálatas: longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Paulo tinha isso, né? Ele tanto que ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já morri para o mundo, né? O mundo já não tem mais nenhuma importância para mim. Estou no mundo, sim, mas ele não tem nenhum poder sobre mim. Aqui, a nossa conclusão, irmão, diz assim, é uma pergunta também. Eu fiz 2 perguntas no início, agora eu vou também fazer uma pergunta agora na conclusão. Como viver essa liberdade cristã? Como viver esta liberdade cristã? Eu vou aqui dar alguma resposta que está na nossa revista também. Dizendo não para as coisas que são contra a nossa liberdade em Cristo Jesus. Dizendo não para as coisas que são contra a nossa liberdade em Cristo Jesus. Né? Paulo está falando isso porque eles aceitaram, Paulo falou do Evangelho, os Gálatas aceitaram o Evangelho da sua primeira viagem missionária, deixou uma igreja formada lá, tranquilo. Só que depois vieram pessoas, como nós já estudamos, como já falei nas outras cartas, e vieram com novas ideias, com novas regras, com tradições, dizendo que se eles não se circuncidassem, eles não teriam a salvação, dizendo que eles precisavam seguir a lei de Moisés e outras coisas, né? E Paulo diz que não, que o que nos salva é a fé em Jesus Cristo. Tanto que quando aquele carcereiro perguntou: irmão, o que fazer para ser salvo? Lá em Atos 16:31, o que foi que ele disse? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E não só ele, né? Tu e a tua casa. Então, o que nos salva, é isso que Paulo queria que os Gálatas entendessem, é a fé em Jesus Cristo. As obras, as outras coisas, vêm pela fé que nós temos, pela vida porque Deus está em nós, aí nós vamos fazendo as coisas, né? Aqui ainda tem mais uma outra, para finalizar, irmãos, aqui, né? Permita que o Espírito Santo reproduza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação de bons frutos. Que os irmãos possam aproveitar essa lição como eu aproveitei para mim, né? Uma lição assim que a gente já estudou outras vezes e outras oportunidades,
mas ela sempre vem trazendo bênçãos para nós, meus irmãos, que nós possamos frutificar, né, os frutos do Espírito da nossa vida. Bom, irmãos, nós estamos finalizando mais uma EBD e para finalizar de fato, nós fizemos um vídeo muito especial para as mães da nossa igreja com o tema Minha Mãe e Meu Amor. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe.